Minha gente, vamos aqui tocar o barco rapidamente com alguns assuntos que estão pipocando aí na pequena área. Primeiro, falar aí dessa decisão ontem do ministro Edson Fachin de devolver à Procuradoria-Geral da República a denúncia, o acordo de delação premiada que a Procuradoria assinou com o doleiro Lúcio Funaro. Lúcio Funaro é a figura do submundo, né, daí da corrupção, já antigo, já esteve envolvido também no Mensalão, chegou a assinar acordo de delação premiada no Mensalão, enfim, uma figura da marginalidade, uma figura pesada, que ameaça matar pessoas, botar fogo na casa de pessoas com filho dentro e tal. Bandido, tá preso e, como tantos outros bandidos e tal, tá fazendo aí o acordo de delação premiada que a Procuradoria-Geral da República vem conduzindo. Por que a Procuradoria-Geral da República e não o juiz Sérgio Moro ou o juiz Bretas no Rio, também ligados à Lava Jato? Porque este acordo do Lúcio Funaro envolve políticos da alta cúpula do PMDB e, portanto, com foro privilegiado, e compete à Procuradoria-Geral da República conduzir essas negociações por questão do foro privilegiado, e compete também ao Supremo Tribunal Federal, na figura do relator do processo da Lava Jato, ou de toda a Lava Jato, homologar o acordo. Eu e o Barão fazemos acordo com a Procuradoria, denunciamos figuras de alto escalão que têm mandato e foro privilegiado, então o Supremo vai lá e verifica se esse acordo atende às normas, às regras, se está dentro da razoabilidade, homologa o acordo, eventualmente, aí inicia-se o trâmite do processo, etc. e tal, instaura-se o processo. Como este acordo parece remeter, tudo indica, à figura do presidente Temer entre os envolvidos nas acusações de Funaro, nas denúncias de Funaro, caso ele seja homologado pelo ministro Fachin, ele vai cumprir a mesma trajetória daquela denúncia anterior da Procuradoria-Geral da República, que, baseada no encontro do Temer com o Joesley, virou uma denúncia. Vocês lembram, essa denúncia foi homologada foi submetida ao Supremo, à Câmara dos Deputados, para que a Câmara decida se a denúncia pode prosperar ou não, e a Câmara barrou a denúncia. Agora estamos diante do mesmo estágio, só que ontem o ministro Fachin, em lugar de homologar o acordo de delação premiada com o Funaro, devolveu a peça processual ao Ministério Público, à Procuradoria-Geral da República, para alguns ajustes. Como tudo está tramitando em segredo de justiça, não se sabe exatamente que ajustes seriam esses. Mas o Estado de São Paulo hoje, por exemplo, e outros jornais, sinalizam que Fachin entendeu que alguns aspectos da delação premiada, dos benefícios concedidos pela Procuradoria ao denunciante, ao Funaro, parece que ele quer que sejam feitos ajustes. Estes ajustes podem representar a redução dos benefícios que a Procuradoria acertou com o Funaro para que ele contasse aquelas coisas. Portanto, isso volta para a Procuradoria e volta para os advogados do Funaro e para o próprio Funaro dizer se vão aceitar ou não as alterações dos termos que constam até agora. Alguns deles envolvem questões que impediriam que Funaro fosse processado em casos de improbidade administrativa. No futuro ele daria essa imunidade, e outros parece que avançam em questões de natureza patrimonial e afins. Onde é que eu quero chegar? Seja lá o que forem esses ajustes, o fato objetivo é que eles determinam providências que vão consumir alguns dias. Supondo que Funaro diga que topa os ajustes, sendo todos eles piores do que o termo inicial do acordo, supondo que ele tope, o próprio Estado de São Paulo está dizendo que tudo ficará pronto para que Fachin homologue a delação já na quarta-feira que vem, portanto, há tempo ainda de Janot, no exercício de seu mandato como procurador, concretize a sua intenção de apresentar a nova denúncia contra o presidente Temer. Mas é preciso combinar com os russos. Se Funaro criar dificuldades, disser que não topa, ou exigir outras coisas em contrapartida àquilo do que ele vai abrir mão e tal, o tempo de Janot fica dramaticamente apertado
para que ele, repito, faça ainda na sua gestão como Procurador-Geral da República aquilo com o que parece querer marcar sua passagem pela PGR, que seria uma denúncia de despedida contra Michel Temer. Eu acho que essa nova denúncia, seja qual for, terá o mesmo destino da anterior, o lixo. Não porque não tenha fatos escandalosos como a primeira tinha, e eram muitos fatos escandalosos. Acho até pouco provável que algo tão contundente quanto apareceu na primeira denúncia possa surgir agora. Tem que esperar para conferir. Mas se naquela primeira denúncia, com todos aqueles escândalos explícitos, vídeos, gravações e tal, os deputados entenderam que não era o caso de processar Michel Temer, jogaram no lixo aquele troço. Imaginem agora se eles vão agir de forma diferente, considerando, inclusive, que a torneira de vantagens, benefícios e verbas do Palácio do Planalto continua escancarada, jorrando recursos públicos para deputados que garantirão os votos necessários para o arquivamento de uma nova denúncia. Então, estamos diante de alguns aspectos. O primeiro, o Planalto continua torrando recursos públicos para garantir uma base de apoio que barre a denúncia. Isso é péssimo para nós. A denúncia de Janot se aproxima dramaticamente do último dia de seu mandato e, portanto, reforçando a tese de que ele está numa perseguição pessoal ao Temer, o que favorece o discurso do Temer e de seus aliados. O Funaro passou a ser peça central no cumprimento desse prazo desejado por Janot, o que dá a ele um peso maior na negociação. Se você está negociando com um bandido uma delação em troca de alguns benefícios, quanto menos trunfos em suas mãos tiver o bandido, mais trunfos terá a justiça, mais trunfos terá a lei. Se você devolve a delação e diz que o bandido precisa concordar com novos ajustes e você está desesperado para apresentar a denúncia num prazo curtíssimo, você vai ceder mais do que cederia em outras circunstâncias. Então, há um risco objetivo aí para a própria delação, para aquilo que ela possa trazer de consistente para atingir Temer e demais figurões do PMDB, se for o caso. Então, o contexto aí é de incógnita. Ninguém sabe se Janot conseguirá a concordância de Funaro às revisões pedidas por Fachin. Ninguém sabe se isso acontecerá em prazo suficientemente rápido para Funaro concretizar o seu desejo de apresentar a denúncia ainda no seu mandato. E, finalmente, ninguém sabe, ou melhor, sabe-se que provavelmente, a despeito de qualquer forma que seja encontrada aí nesse novo ajuste, o destino dessa denúncia será o lixo, e eu diria que lamentavelmente, porque o ideal para as biografias envolvidas é que os processos avançassem, as investigações fossem alimentadas e progredissem e tal, e que lá na frente essas figuras, Temer e outros acusados, Jucá, Renan, essa turma barra pesada do PMDB, disse, tá vendo? Era inocente. Eles estão tão desesperados em impedir que as investigações avancem que eu só posso concluir que tem medo do resultado das investigações. Mas, enfim, isso é do jogo. Vamos esperar aí os próximos dias para ver como é que a coisa avança. Outro assunto que está nos jornais hoje é uma reação, a primeira delas, nunca tinha visto outra, da mulher do ministro Gilmar Mendes, reclamando das notícias que expõem, mostram, né, a intimidade do casal, a senhora Guiomar e o senhor Gilmar Mendes, com figuras da máfia dos ônibus no Rio de Janeiro, que o marido de dona Guiomar mandou soltar em sucessivos habeas corpus há alguns dias. A dona Guiomar disse ontem que o chamado escândalo das flores, que é a revelação de que ela recebeu flores do comandante dessa máfia, o tal do Barata Filho, no Rio de Janeiro e tal, é uma grande associação de fatos ridículos, né? Ela sustentou que não há nada que prove, não há nenhuma prova que justifique questionar a isenção do marido para julgar casos relacionados a essa quadrilha com a qual a senhora Guiomar tem relações na condição de advogada, tem relações na condição de amiga
amiga, tem relações parentescas com um dos empresários lá associados a um desses presos e tem também relações sociais, tendo sido madrinha, tanto quanto o Gilmar, o padrinho, de casamento do filho do Jacó Barata, que é o chefão da quadrilha. Ela sustenta que não há nenhuma prova e sustenta que não há nenhum fato concreto que comprometa o marido e, de fato, ela tem razão. Afinal, concretamente, não há uma prova de suborno, não há uma prova de dinheiro, não há uma prova de tráfico, sei lá, de influência. Não há. Mas, dona Guiomar, não se trata de provas. Não se trata de prova, dona Guiomar. Trata-se de comportamento, de simbolismo, né, de representação, de função pública, né, de protocolo, né? Um pouco de ética, um pouco de coisas assim, que não estão propriamente no Código Penal, estão no Código Humano, no Código Comportamental. Né? Ainda que a senhora sustente, e repito, com razão, de que não há uma prova incriminatória concreta, até porque se houvesse, dificilmente o Supremo permitiria que Gilmar continuasse relatando coisas tão próximas de sua família, de seus interesses, de suas amizades, ainda que não haja provas, há um fato concreto que não transforma esse momento em momento ridículo, como a senhora chamou ontem, mas em momento escandaloso. É escandaloso em qualquer tribunal do mundo, em qualquer democracia, em qualquer sociedade do mundo, que um magistrado decida questões relacionadas a um réu, especialmente um réu chefe de quadrilha, um réu com esse grau, com essa folha criminal, tendo ido ao casamento da filha dele como padrinho, tendo a mulher dele atuando num escritório de advocacia que trabalha para a quadrilha, tendo o chefe da quadrilha mandando flores para a mulher do ministro que decide essa questão, do juiz que decide essa questão. Então, dona Guiomar, me desculpe insistir, não há nada de ridículo nisso no que diz respeito às reações públicas a esse escândalo. Não há nada de estranho, há apenas a natural perplexidade de uma sociedade que pede aos deuses para virar a página dessa bandalheira em que nós estamos enfiados e que atos como o do seu marido e condutas como a da senhora apenas agravam. Apenas agravam. Não se trata, repito, de dizer que há uma prova criminal. De fato, não há. Há todas as outras demais provas no campo ético, moral, comportamental, protocolar e por aí vai. Se a senhora acha que isso é pouco acervo para criar algum constrangimento, nenhuma novidade também. Alguém vai esperar dos figurões desta república podre que trabalhem com a unidade do constrangimento? Por favor, é querer demais. Para finalizar, Temer está na China. Vai encontrar o presidente da China hoje para tentar vender projetos e tal. Tomara que a China resolva investir no Brasil, os Estados Unidos também, a Inglaterra. Tomara que o mundo todo comece a investir no Brasil. Investimentos sempre serão bem-vindos, nada contra. Mas eu, se fosse um conselheiro do Temer, diria: Temer, aproveita que você vai estar com o presidente da China e inclui na conversa a dois um pedido de orientação sobre como lidar com corruptos. A China tem um belo receituário legal para lidar com corruptos, viu, Temer? Lá, por exemplo, as penas são geralmente de prisão perpétua, despojo de bens materiais e patrimônio do envolvido, da família, dos parentes de primeiro grau, penas de cadeia em regime fechado que passam de décadas, normalmente até chegam à prisão perpétua, e não raro, pena de morte, com um tirinho na nuca, cuja bala é paga pela família do condenado. Isso aí seria uma belíssima legislação para a gente incorporar no Brasil. Quem sabe nesse encontro com o Temer e o presidente da China ele se inspira um pouco e volta para cá. É claro que isso corresponderia mais ou menos a um suicídio, mas a gente vê isso depois, né? Vamos lá.